O servo do Senhor, Moisés, ele escreveu os 5 primeiros livros que estão aí na sua Bíblia, na qual nós, cristãos, chamamos de Pentateuco, os judeus chamam de Torá. E na Septuaginta, a tradução do hebraico aramaico para o grego, quando eles fizeram essa tradução em Alexandria, no Egito, esse livro de Deuteronômio é, na verdade, a repetição da lei. Talvez um extrato sumo daquilo que Moisés recebeu de Deus e agora Moisés está repassando, revisitando de novo para aquela geração que já já vai adentrar a terra prometida. A maior parte desse livro, desse compêndio, desse cânon que eu li aqui, que está espalhado no livro de Deuteronômio, é um livro de conselhos de Moisés e de ordenamento de Deus para aquela nação. E também de despedida, porque o Moisés, em breve, aqui mesmo em Deuteronômio, no capítulo 34, o Moisés vai morrer, ele vai subir no monte Nebo e ali o Moisés não vai descer. O Moisés então morre em Deuteronômio capítulo 34. E esses discursos foram talvez realizados entre o mês que nós estamos, entre janeiro, no quebrar de janeiro para fevereiro, ali por volta de 1404 antes de Cristo, que são, na verdade, as últimas semanas que o servo de Deus, Moisés, estava. Isso está muito claro em Deuteronômio 31, 9, 24, depois você lê na sua casa. O que acontece? O povo de Deus, ele tinha atravessado já o deserto. O povo de Deus estava acampado diante do Rio Jordão, ali naquelas planícies de Moabe, conforme Deuteronômio capítulo 1. Eles estão ali já próximo já a entrar na terra prometida. E eles estão assentados, toda aquela multidão, como nós estamos aqui, assentados também. E Moisés está revisitando, né? A palavra Deuteronômio, nômio, Deut quer dizer segunda lei, mas na verdade é uma repetição da lei, na verdade o extrato sumo de tudo que Moisés, através de Deus, na revelação do Eterno, deu para ele lá no Sinai e também durante a peregrinação do povo de Deus. E esse povo está ali. Já havia passado 40 anos que eles tinham saído do Egito. Nessa época, o servo de Deus, Moisés, ele tinha 80 anos de idade, quando Deus o chamou para tirar o seu povo da terra do Egito. E Moisés, então, aceita o desafio de Deus, e ele, então, agora vai conduzir, não é meia dúzia de pessoas, é milhões de pessoas, de gado, de animais, enfim, tudo aquilo, né, diante de um deserto. E ele tinha que ser orientado, conduzido, direcionado por Deus. E por isso que Deus se apresentava na nuvem e na coluna de fogo. E à noite, então, na coluna de fogo, Deus orientava eles. De dia, tinha a nuvem. E quando a nuvem parava, todo mundo tinha que parar. E quando a nuvem andava, todo mundo tinha que andar também. Então Deus estava orientando, direcionando aquele povo. E passou anos, e passou décadas, e agora o Moisés está com 120 anos. Ele não é um neófito, um novo na fé. Ele não é uma pessoa inexperiente, não. Ele é uma pessoa que tem profundas experiências com Deus, ao ponto de que Deus fala para Miriam e para Arão, quando eles se rebelam contra Moisés, os irmãos de carne de Moisés se rebelam contra ele, Deus fala para eles, diz, olha, com vocês eu falo em sonhos, via profeta, com Moisés eu falo face a face, disse Deus. Então Moisés tinha profunda experiência com Deus, amadurece em Deus, o seu rosto
se quebranta diante de Deus, as rugas chegam, o cabelo embranquece, ele está com 120 anos de idade. E ele está nas planícies de Moabe, do outro lado do Jordão, é a terra prometida. Moisés, então, está ali junto daquele povo que durante 40 anos peregrinou no deserto. Presta atenção. Porque quem vai entrar na terra prometida não é a primeira geração que saiu com Moisés, Josué e Calebe. Quem vai entrar na terra prometida é a segunda geração. Seria mais ou menos assim, eu sou o pai do Vitor, que o Vitor está andando por aqui. Então eu não iria entrar porque eu me rebelei contra Deus, porque eu não criei em Deus, porque eu duvidei de que Deus, que me tirou do Egito, de que Deus que estava suprindo todas as minhas necessidades. Imagina você ficar 40 anos no deserto e você não precisar ir na padaria, não precisar ir no açougue, não precisar fazer roupa, não precisar absolutamente nada, porque eles estavam quase que na eternidade de Deus. Deus sustentou eles durante 40 anos com maná do céu, que era aquele bolo com gosto de mel. Então eles viram Deus abrir o mar vermelho, eles viram Deus transformar a água salgada de mar em doce, eles viram a água brotar da rocha, eles viram Deus sustentar eles com graça e com poder naquele deserto. Mas eu, primeira geração, um determinado momento da minha vida, eu começo a descrer de Deus. Parece que Deus não é tudo isso que antes eu achava que era. Parece que Deus não é esse eterno Deus poderoso que criou o mundo fora dele. Ele é transcendente ao mundo. Ele transcende o mundo. O mundo foi criado fora de Deus, porque o mundo foi criado pela sua palavra, pelo Bara. Então Deus cria o mundo fora dele, mas Deus ao mesmo tempo está no mundo. Ele é imanente, ele é o sustentador deste cosmos. Mas o tempo vai passando e eu não vou mais crendo nisso. Quando Charles Darwin entrou para a Universidade de Medicina, ele acreditava profundamente em Deus. Quando ele sai da Universidade de Medicina, ele cria uma teoria que é a teoria da evolução. O importante na vida cristã não é somente como a gente inicia a vida cristã. É como a gente permanece e encerra a vida cristã. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua última epístola, no seu último canto, na sua última fala, ele fala uma coisa interessante, aquilo que John Eliot, o erudito, disse. Ele falou, no meu fim está o meu começo. Parece uma filosofia, mas ele está certo. No meu fim está o meu começo. Ou seja, atravessando a fronteira do fim, eu posso olhar para o meu começo e falar, como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, mais importante do que começar a vida com Deus é permanecer em Deus e terminar em Deus. Então tem muita gente que começa muito bem, e aí a vida chega, os problemas batem, as lutas, as decepções antropológicas, as decepções com pessoas, as decepções até na igreja, no trabalho, no serviço, na casa, nos sonhos e nos projetos que não deram certo. E aí a gente começa a colocar ponto de interrogação, como diz o Tomás de Aquino, Deus não é a resposta, Deus é a pergunta. Então, depois de 40 anos, atravessar o deserto, eles estão prestes a entrar na terra prometida. Ou seja, a terra que Deus prometeu, por isso prometida. Prometeu para quem? Para Abraão. Para mais. Para a tríade dos patriarcas, Abraão, o seu filho Isaac, seu filho Jacó. Jacó teve 13 filhos, 12 homens, por isso as 12 tribos de Israel. Diná, a filha dele, não conta nesse sentido tribal. Ele teve 12 filhos e os 12 filhos vão ser, as 12 tribos vão se tornar agora a nação de Israel.
Deus é que vai dar o nome. Quando ele passa pelo val de Jaboque, quando ele luta com Deus, Deus diz: não te chamará mais Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe lutastes com Deus e prevalecestes. Então ali inicia a caminhada desse povo. E agora eles ficam 400 e poucos anos no Egito, como escravos. E Deus levanta Moisés e Moisés tira eles do Egito, e 40 anos eles perambulam pelaquela terra palestinense, e até que eles chegam próximos a conquistar a terra prometida, não a primeira geração, no caso eu, mas a segunda geração, no caso Vitor, porque eles nasceram ali naquele deserto, e a primeira geração inteira morreu. Sabe por que que eles morreram? Por causa da incredulidade, por causa das intrigas, por causa das murmurações, porque não acreditaram em Deus. Por isso que Moisés escreve o Salmo 90. O Salmo 90, que sai da lavra de Moisés, que é o salmo mais antigo do saltério, que tem 150 salmos, o Salmo 90, ele não é um salmo que ele está destituído de um contexto, ele está dentro de um contexto de morte, de crise, de julgamento de Deus. Por isso que Moisés diz: Senhor, Salmo 90, verso 1, Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou tu formasse a terra, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu dizes ao homem: voltai ao filho do homem, porque 1000 anos para ti, Senhor, é como o dia de ontem, é como nada. O Moisés está vendo toda aquela geração dele, com exceção de Josué e Caleb, tombando no deserto, morrendo no deserto. E agora, ele já com 120 anos, ele manda o povo se assentar, como nós estamos aqui. E ele então vai repetir a lei, vai falar para eles e para nós a importância de a gente ficar com os nossos olhos diante de Deus. É um novo tempo que está chegando para eles que viveram um tempo de escravidão, depois de um tempo de libertação no deserto, né? De andança, e agora um tempo de assentamento. Eles vão ser assentados na terra. Eles não precisam mais peregrinar para lá e para cá. Existe uma terra que Deus está dando para ele, conforme o Salmo 24. Do Senhor pertence a terra. Ele dá para quem ele quer. Então é um novo tempo. Como para mim e para você também. É um novo ano. É uma nova história para minha vida e para a sua. É um novo momento. Para eles também foi. Diante deles estava a terra prometida, que foi prometido para os pais dele. E atrás deles estava o Egito, com toda a sua força, toda a sua opressão. Eles iriam possuir a terra de Canaã. Possuir a terra é a expressão mais eloquente da graça de Deus. Tem pessoas que dizem assim: no Antigo Testamento não tem graça. A palavra graça, Shine, a graça está no Novo. O Deus do Antigo é diferente do Deus do Novo. Parece que o Deus do Antigo é mais irado, o Deus do Novo é mais amoroso. Quem tem um pensamento desse nunca leu a Bíblia de forma clara. Porque o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. A graça que tem no Antigo Testamento tem no Novo Testamento. E a lei que tem no Novo Testamento também existe ali, porque a graça, ela vai muito mais além do que a lei. Se na lei estava escrito assim, que nós devemos orar pelos nossos amigos, na graça Jesus disse: tudo bem, tem que orar pelos amigos, mas você também tem que orar pelos vossos inimigos. Vai além, a graça vai além da lei. Então eles estão aqui, e uma coisa que eu acho importante é que nessa dobradiça da vida, eles, como nós que estamos aqui, não poderiam, presta atenção um pouquinho, não poderiam esquecer da palavra de Deus e da aliança. Por quê? A gente vai olhar aqui, porque a palavra de Deus é norteadora para a minha vida.
Por que que eu estou falando isso? Porque muitos púlpitos do Brasil, os pregadores que estão subindo no púlpito, estão, na verdade, esquecendo a palavra de Deus em troca daquilo que pode alimentar o meu ego, insuflar o meu ego, e aí, então, a gente está criando uma espécie de crentes mimados, que não são amadurecidos pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos amadurece, a palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos ensina e nos ajuda. Então, um ponto basilar, focal, aqui que nós vamos dar uma olhadinha já daqui a pouco, é que eles não poderiam esquecer a palavra de Deus. Por quê? Porque nada é maior que Deus nessa nossa vida breve, nessa nossa vida momentânea. Nada! Essa semana eu fiz o velório de uma prima e irmã minha, 59 anos de idade. E eu estava falando para as pessoas que estavam ali. Essa vida é breve, nós devemos nos agarrar com Deus. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ela não sabia, alugou a casa em Laguna, né, temporada de verão, mas não sabia que, de repente, não poderia nem aproveitar, porque 2 meses que ela descobriu o câncer, ela morreu. Então, na dobradiça da vida, eu e você, todos nós que estamos aqui, não podemos esquecer de Deus e da sua palavra. Por quê? Porque nada, preste atenção, nada, o seu emprego, o seu trabalho, a sua família, o seu dinheiro, a sua conta bancária, o seu diploma, o seu PhD, o seu doutorado, o seu mestrado, sua pós-graduação, nada, nem a sua saúde, nada é maior do que Deus. A nossa vida é breve, ela é momentânea. Aí, na hora que a gente está ali naquele momento triste, as pessoas dizem assim: "É, por que que a gente tem tanto orgulho? É, por que que a gente fica falando mal dos outros? Por que que a gente faz tanta intriga? Olha só como é que acontece, olha só". É verdade mesmo. A gente tem que viver uma vida, nós que estamos aqui com vida, a gente tem que viver uma vida mais leve. Nós estamos muito pesados. Nós temos que viver uma vida mais leve em Deus. Por quê? Porque Cristo me dá essa proposta. Ele diz para mim deixar o fardo com Ele. Ele diz que o fardo dele é leve, é suave, é tranquilo. Nós não podemos viver uma vida abafada, agonizante, pesada, rancorosa, amargurada, sempre, não! Tem 5 exigências basilares aqui que Deus espera do seu povo, no caso dele e no caso nosso também. Por quê? Porque o povo de Deus ia entrar na terra prometida. A terra prometida, quando você estuda sobre Canaã, Canaã não é um termo para falar de uma nação, tá? Canaã é um termo sintético para falar de várias nações que já existiam ali naquele local. Com a sua cultura, com a sua língua, com os seus deuses, com o seu jeito de adorar outros deuses. Então Deus falou para eles: "Eu não quero que vocês se misturem com este povo. Vocês devem adorar a mim, a Deus. Vocês devem andar por essa justiça aqui. Vocês devem andar por este caminho aqui. Não desvie o olhar de vocês para as nações. Não olhe para as nações." E hoje parece que acontece igual. Deus está falando: você tem que olhar para mim. Não olhe para as pessoas. Não olha para os sistemas, para quem se deu bem. Você pode até perguntar: "Puxa, mas eu sirvo a Deus, e o fulano de tal, e o Beltrano que nem serve, olha só a vida dele, parece que ele não tem problema, parece que ele não tem dificuldade, eu estou encharcado de problema, de luta e tal". Não, 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 nós temos que olhar para Deus. Então Deus dá 5 exigências básicas, na qual Ele espera de mim e de você. É importante perceber que Deus requer de todos nós que estamos aqui
5 exigências ou 5 vias relacionais de obediência a Deus. Moisés, então, aconselha o seu povo. Ele é um idoso, ele é um ancião, ele tem cabelos brancos, ele tem experiência. Ele viveu grande parte naquele momento tenebroso, complicadíssimo do Egito. Então ele manda sentar eu e você, ele abre a sua voz e ele mostra para nós que nós vamos agora entrar na Terra Prometida, no caso deles, nós no ano de 2025. E nós temos então que estar muito claro, sabendo que este mundo que está aí fora, como o mundo na qual eles iam também ter como vizinhos, né? Eles tentam nos tragar, eles tentam nos tirar da presença de Deus, eles fazem de tudo para que eu e você não leiam a Bíblia, não oramos, né? Este mundo de entretenimento, essa volúpia que está sobre este cosmos de mais de 8 bilhões de pessoas, a tendência, a sensação do diabo e do sistema, o sistemático, é fazer que eu e você perdamos esse néctar, esse desejo, essa gana, essa vontade de servir e adorar a Deus. Porque tem tanta coisa aí fora, tem tanta proposta aí fora. O que é que eu estou fazendo aqui, num domingo, início de mês de fevereiro, sentado, louvando e ouvindo uma palavra? Então, este mundo que está aí fora, com toda a sua volúpia, com toda a sua proposta, com toda a sua arquitetura, tenta nos agarrar, tenta nos atrair, tenta nos desestimular. Por isso que tem muita gente que começa bem na igreja, e ele adora, ele lê a Bíblia, e de repente ele perde o fôlego. Não consegue ter mais aquele fôlego. Eu me lembro uma vez, acho que eu já falei isso aqui na nossa igreja, vou falar de novo, que teve a corrida rústica de tubarão, Cortuba. Primeira Cortuba eu participei, olha só como eu tô velho. E aí eu e uns amigos nossos, meu no caso, nós combinamos, cara, vamos treinar para essa corrida, o Cortuba, né? Isso foi em 1986, eu acho, 87, 88. E aí nós tivemos uma ideia, olha que ideia genial. Vamos treinar de calça, que dizem que se treinar de calça, tu tem mais resistência. E aí nós começamos a treinar de calça, imagina, calça. Ia até o hospital, e até no final voltava. Eu morava no centro na época, ali perto da catedral. Nem cristão eu era, e tal. E nós treinávamos, e aí chegou o dia. E aí nós bolamos outra estratégia. Qual era a estratégia? Na hora que der o tiro, pá! Sai num pau! Mas sai numa disparada! Não deixa ninguém! E aí foi o que nós fizemos. Eu, canela fina, os outros também. Nós ali com o número. Daqui a pouco, pá! Saímos num pau. Pensa na loucura. E fomos. E eu fui bem, passei pelo hospital e fui indo, fui indo. Quando eu cheguei lá, não era perto ainda do exército, perto do exército por ali, eu comecei a me tremer tudo. Só para os irmãos ter uma ideia, eu desmaiei. Eu vi, eles me trouxeram na ambulância, não me esqueço disso, na ambulância. E aí o médico falou: o que foi? Eu falei: não, é que saindo, claro, vai sair num pau, como? O coração começou. E eu me lembro que nessa época, eu acho que os mais velhos aqui se vão lembrar, talvez os mais novos não. Tinha um homem aqui em Tubarão chamado Vicente, que ele corria. Corrida rústica, ele correu a São Silvestre. Como é que é? Clemente! Clemente. E na hora que deu pum, eu saí num pau, olhei pra ele e ele. E nós. O que aconteceu? A gente não conseguiu encerrar a corrida. Quem foi que ganhou? O o Clemente. Entendeu? Ele soube administrar. Entendeu? Respiração, musculação, sei lá o que e tal. Então tem muito crente assim também. Ele sai num pau!
oração, agora eu venho aqui, o negócio dos homens aqui e tal, e isso e aquilo. E ele vai, agora é comigo, irmão, aleluia, glória a Deus. Ele até evangeliza poste. Jesus te ama, poste. E depois, com o tempo, muitos, talvez você, a gente vai perdendo aquela garra, a gente orava todo dia, agora já não ora mais. A gente tinha o desejo de ganhar o mundo para Jesus, de mudar o mundo. Agora o máximo que a gente quer mudar é o nosso cabelo. A gente não quer mais mudar o mundo. Moisés aconselha o seu povo, eu e você, para nós vivermos uma vida abençoada segundo o santo livro. O texto da Bíblia diz: agora, pois, ó ADI, ó, põe o seu nome. Agora, pois, ó Beltrano, o que é que o Senhor quer de você? O que é que Deus quer de nós? Irmãos, quando você estuda teologia sistemática, você percebe duas coisas quando você estuda teologia sistemática. Primeiro, Deus não precisa de ninguém. Quando Deus criou o mundo, ele não estava entediado. Quando Deus criou o mundo, ele não criou porque ele não tinha nada para fazer. Deus não depende de você. Por isso que no Salmo 90, o Moisés diz, de eternidade a eternidade, duas eternidades fala de Deus. Então Deus, ele é autossuficiente. Eu e você não. Nós somos autodependentes de tudo. Do ar, da comida, de pessoas, de tudo. Nós somos autodependentes. Deus não. Deus, ele é autossuficiente. Ele não depende de nada. Na verdade, ele não depende nem de mim e de você. Se nós estamos aqui é pela graça dele. É pela bondade do Senhor. Ele não depende de ninguém, nem de anjo ele depende. A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não depende de ninguém. Mas Deus, na sua economia, na sua bondade, ele dá uma pista, ele dá um caminho. Como é que eu, em pleno século XXI, no mundo cibernético, o homem foi à Lua, foi a Marte, o homem desenvolveu aí a inteligência artificial, nesse mundo cibernético, nesse mundo plugado, como é que eu devo viver com esse Deus que eu não vejo, mas que eu sei que ele existe? Que esse Deus que Jesus falou para a mulher samaritana, quando ela perguntou, onde é que eu tenho que adorar? Aqui, acolá. Jesus revela para ela, Deus é Espírito. Importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Como é que eu e você e todo mundo que está aqui pode andar na presença de um Deus poderoso, santo, cujos anjos o adoram? Está escrito em Isaías, capítulo 6, lá está escrito, santo, santo, santo é o Senhor, os céus e a terra estão cheios da sua glória. Existem milhões de milhares de anjos que adoram o Senhor. Como é que eu e você, homens finitos, cheios de problemas, podemos ter uma vida que agrade ao Senhor? O Senhor, então, fala para nós o seguinte: agora, pois, ó igreja DI, ó Israel, ó, coloca o seu nome aí. O que é que o Senhor requer de ti? Primeiro, está escrito na sua Bíblia, precisa ler, estou lendo aqui. Primeiro, verso 12: temas o Senhor, o teu Deus. Se você tem esse conceito na sua mente e no seu coração, você vai viver uma vida reta. Se você teme a Deus, se você honra a Deus, se você reverencia a Deus, você vai viver uma vida que glorifique o nome de Deus. Você pode estar em qualquer lugar do mundo, você pode estar em qualquer lugar. Você sabe que Deus está ali contigo. Se você teme a Deus, você sabe que Deus, ele tem que ser exaltado. Ele tem que ser honrado. Primeira coisa que o Moisés fala para aquele povo, eles são quase que
entrando na terra prometida. O Josué vai introduzir eles na terra prometida, porque o Moisés vai morrer, eles vão atravessar o Rio Jordão, então o Moisés abre a cabeça deles, encuca neles esse primeiro bastião, que é, a primeira coisa é, teme! Tenha temor! Quem teme não mente! Quem teme não rouba! Quem teme não fala palavrão! Quem teme a Deus vive uma vida para glorificar e exaltar o nome de Deus. Sabe o que está faltando na igreja evangélica brasileira? Temor! Principalmente dos pastores que sobem no púlpito para pregar um Deus falso. Para pregar um evangelho falsário, falsos profetas, falsos mestres, e o pior, sabe o que é? É um monte de crente dando ouvido para líderes religiosos que não pregam mais a Bíblia. São antropocêntricos. Tiraram o Cristo do centro e colocaram o antropos, colocaram o homem. Por que eles tinham que temer a Deus? Porque quando eles colocassem o pé na terra prometida, os vizinhos deles iriam tentar flertar com eles. Você está adorando a Deus, mas nós adoramos Baal. Você está adorando Yahvé, mas nós adoramos Azera. Vocês têm um santuário, mas nós temos Dagon. A economia de vocês é assim, mas a nossa economia é assado. Vocês têm esse princípio ético moral aqui, mas nós também temos, só porque o nosso princípio ético é no panteão dos deuses. Então eles tinham que ter temor. Como hoje, neste mundo, o panteão deste mundo, que tem já engolido muitos crentes, que tem já esfriado muitas pessoas que antes amavam a Deus de todo o coração, agora tão frio, tão gelado. Jesus Cristo mesmo mandou aquela carta, aquele recado lá em Apocalipse para aquela igreja: vocês não são frio, vocês não são quente, vocês agora são morno. Perdeu a paixão, perdeu a gana por Deus. Deus já não é mais aquilo que eu achava. Como aquela moça falou para mim quando ela entrou na universidade. Eu dou aula na universidade, eu sou professor universitário também. E ela falou para mim: sabe, pastor, esse Deus que antes eu amava tanto, agora lendo Nietzsche, lendo Sartre, lendo esses existencialistas, eu acho que Jesus perdeu o gosto para ela. Ela bebeu de fontes e não conseguiu discernir que aquilo era humanismo, filosofia humanista, não tinha nada a ver com Deus. Olha só o que a Bíblia diz. Provérbios 1 diz assim: o temor do Senhor é o princípio, é a gênesis, é o bereshim, é o início do quê? Da sabedoria. Não precisa você ter um diploma, não precisa, como no domingo passado eu falei aqui, uma das pessoas que mais me influenciaram foi um homem que não sabia nem ler nem escrever quando eu era funcionário público. Quando eu me converti, eu era funcionário público. E lá no nosso setor público, as pessoas nem falavam com aquele homem, aquele guardinha. Mas ele era cristão e eu me converti naquela época, final da década de 80. E aí eu ia conversar com ele e ele me encharcava de Bíblia. E eu perguntava para ele: mas como é que o senhor não sabe ler e nem escrever? Como é que o senhor sabe tanto versículo mais do que eu, que estou começando agora, que estou lendo a Bíblia? Ele disse: sabe o que é? Quando eu vou na igreja, que a palavra é lida, eu tento captar e parece que Deus abre a minha cabeça e coloca lá dentro. Então ele sabia quase a Bíblia de cor. Era um homem que não tinha inteligência, não tinha cognição desse sistema que a gente chama educacional, mas ele tinha sabedoria. Sabe o que é sabedoria? É a arte de viver bem conforme o propósito de Deus. Tem um monte de gente que tem inteligência, mas não é sábio.
A casa dele é um quebra-pau, ele tem dinheiro a dar e vender, mas ele não consegue viver. Ele é um nonô-correia, ele é ranzinza, ele não sabe viver a vida. Olha o que o proverbiano está dizendo: o temor do Senhor não é de pastor, não é de líder religioso, não é de nada. Isso está lá no alto, isso está lá em cima, como disse Calbart, isso vem de lugares distantes. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Você quer viver uma vida debaixo da potente e poderosa mão de Deus? Tenha temor ao Senhor. Eclesiastes diz, vou pegar só dois aqui, mas tinha muito texto da Bíblia para falar aqui. Mas Eclesiastes diz, olha só, isso aqui é bonito. De tudo que se tem ouvido, tudo. Pega assim, tudo que você tem ouvido. Quem tem 50, 60, 70, 80, quem tem 20, quem tem 30, ele diz assim, ó, de tudo o que você tem ouvido, que a gente ouve muita coisa. Ele diz assim: a suma é, o resumo, a síntese, a suma é, olha o que ele diz, a suma é, primeiro, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Vou trocar essa palavra mandamento aqui por uma coisa nossa, e guarda a Bíblia no teu coração. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Por quê? Porque isto é o dever de todo homem. Temer a Deus é o dever de todo homem. Amar a Deus. E aí ele diz assim, ó, por quê? Porque Deus, se você crê ou não, problema é seu, porque escatologicamente já está claro na Bíblia, nos livros que trabalham a escatologia. Olha só o que diz assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as nossas obras, até aquelas que a gente faz escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus tudo sabe, Deus tudo vê, Ele é onisciente. Então, por isso que eu devo temer ao Senhor. Esse é o primeiro ponto que o Moisés fala. Depois, segundo ponto, andes em todos os seus caminhos. Não é andar naquilo que você pensa que está certo, ou eu penso que estou certo. É andar naquilo que Deus já estabeleceu. Eu sempre falei isso aqui, daquele fazendeiro que ele tinha um sítio maravilhoso e tinha uma ponte no sítio dele e lá tinha um lago. E toda manhã ele ia para lá, às vezes, levantava a mão e dizia: ó Deus, abençoa os meus caminhos. Abençoa os meus caminhos, Senhor. E ele sempre fazia isso, até que um dia ele disse: ó Deus, abençoa os meus caminhos. Aí Deus falou com ele: meu filho, por que que tu não anda nos meus caminhos, que os meus caminhos já são abençoados? Olha o que o texto diz: andes em todos os seus caminhos, ande com Deus. O caminho aqui é vida. Tudo que você fizer, quando você sair daqui, quando você for para sua casa, amanhã para o seu trabalho, no trânsito, lá no serviço, lá dando aula, lá trabalhando, lá, na arena da vida, é lá no dia a dia, é lá onde ninguém te vê, que Deus vê, é lá que você tem que exaltar, glorificar a Deus, ser o bom perfume de Cristo neste mundo tenebroso. É lá, aqui é a reunião dos santos, aqui é o lugar onde a gente ouve a palavra, aqui é o lugar onde a gente adora a Deus, é bênção, amém. Mas quando a gente sai daquela porta, ou lá ou aqui, quando a gente entra no nosso carro, é ali, no meu caminho, no caminho do Senhor, que eu tenho que glorificar e exaltar o nome de Deus. Eles tinham que andar no caminho de Deus. Você sabe, depois mais na frente, se você ler o Antigo Testamento, você vai ver que eles não fizeram nada disso, por isso que eles foram para o cativeiro babilônico no ano, em 535. Ficaram 70 anos lá, porque eles não cumpriram isso aqui, ó. Então Moisés está falando para eles uma coisa seríssima: andes em todos os seus caminhos, ou seja, viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos aí no segundo degrau do ano de 2025. Pergunta para Deus: Senhor, qual é a tua vontade na minha vida?
Eu tenho um monte de vontade. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero mas qual é a tua vontade para mim? Para minha casa? Como é que o senhor quer que eu seja mãe? Será que eu tenho que mudar algum ponto da minha educação? Como é que o senhor quer que eu seja pai? Será que eu tenho que mudar algum ponto da minha paternidade? Será que eu tenho que orar mais pelos meus filhos? Será que eu tenho que orar mais pela minha esposa? Será que eu tenho que ser o homem da casa que realmente faz aquele lar ser um pedaço do céu aqui nessa terra tribulada? Qual é a tua agenda para mim, Senhor? Qual é a tua vontade para mim, Senhor? No meu trabalho, o senhor quer que eu leia o Novo Testamento? O senhor quer que eu quantos livros que eu vou ler esse ano bíblico que vai me ajudar? Quantos livros da Bíblia que eu quero ler, pra fazer a vontade de Deus? Às vezes a gente fica como barata tonta, passa ano, sai ano e a gente fica no mesmo lugar. Deus estava chamando eles e eu e você para eles viverem uma vida íntegra. O que que é íntegro? É ser reto, inteiro, não é ser dividido. Qual é o problema da nossa geração? Ela é dividida. Ela fica naquele compasso: "Será que vou? Será que não vou no culto? Será que leio a Bíblia? Será que eu não leio? Será que eu ajudo? Será que eu não ajudo?" A nossa geração tem essa marca, ela é divisional, e Deus está chamando eu e você para ser íntegro, para ser inteiro, intencional. Eu acho essa palavra você deve pegar para você, fazer as coisas, mensuráveis e intencional. Mensurável, o que que é? Não adianta você pegar lá: "Agora eu vou fazer isso tudo nesse ano", e você não faz a metade. Então mensura. Intencional, você tem que ter intenção de fazer. Você tem que gestar isso. Eu sou intencional, eu quero ler a Bíblia, eu quero colocar os meus dons a serviço do Senhor nesse ano de 2025. Eu não quero só ser um crente de banco, eu quero ser uma pessoa que ajude outras pessoas, eu quero fazer parte dessa historicidade, dessa história magnífica da salvação com Deus. Ser intencional. O Sansão, ele andou com Deus, mas na metade do caminho, ele preferiu o colo da Dalila. O Adão, ele andou com Deus. Na viração do dia ele tinha comunhão com Deus, diz a Bíblia. Até que ele ouviu a voz da serpente na boca da mulher. E aí ele foi expulso do paraíso. O Daniel, como diz o texto aqui, ele andou nos caminhos do Senhor. E por isso ele passou por vários reinados dentro do palácio. Ele nunca se corrompeu, sempre foi um homem íntegro, um modelo, um protótipo para mim e para você. O terceiro ponto que Moisés fala para eles é uma coisa que mexe com o nosso coração. No capítulo 11, isso está escrito, o que Moisés vai falar para eles. Depois você lê lá. Moisés diz assim: ames e sirva ao Senhor de todo o teu coração. Ames e sirva. Amar a Deus. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um que está aqui, porque você não veio aqui à força. Ninguém pegou um laço e. Uau! Vem para a igreja daí! Uau! Vem com o culto às 19h30. Vem. Não, 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 não. Você veio aqui porque entendo eu que você ama ao Senhor. Que você veio aqui adorá-lo porque ele é digno de toda adoração. O texto está dizendo aqui, o Moisés diz: sabe como é que você vai vencer este mundo lá fora? Sabe como é que você vai vencer, no caso eles aqui, esse sistema dessas nações que estão no entorno de Israel? Amando a Deus. Porque se eu amo a Deus, não existe outro amor. Se eu amo a Deus, quando chega domingo, eu tô louco para ir no culto. Vou adorar o Senhor. Você já veio com o coração acelerado. Não sei se com você é assim. Já veio com o coração, lá vou eu de novo, ô glória, com vida, com saúde, estou chegando aqui na igreja junto com os irmãos, adorar esse Deus bendito. Aí quando o conjunto começa a cantar, não esqueça, se você é desafinado, aí que você tem que cantar bem alto.
Adora o Senhor. Tem gente que é meio desafinado, ele não canta, porque outro dia a irmã falou para mim: "Ah, eu não canto muito, pastor, porque eu sou desafinado, eu vou atrapalhar". Que vai atrapalhar nada, irmã. Você não está cantando para o irmão que se vire. Cante para Deus. Desafina mesmo na presença do Senhor. Aí você vem e canta. Por quê? Porque você ama. O Moisés está falando para eles: ame e sirva ao Senhor como? De todo o teu coração, nefesh, homem interior. Não é um peso eu vir na igreja. Ah, lá vou eu de novo. Oh, vida. Lá vou eu. Sou obrigado a ir. Quem falou que você é obrigado a vir? Você vem porque você ama. Os irmãos que estavam aqui desde das 4 horas da tarde aqui, né? Eles vêm aqui porque eles amam a Deus, aquele sol a pino, certo? Pensando, o pessoal tá lá na praia uma hora dessa, pôr do sol. Eles vêm porque eles amam, ninguém força eles. Ah, vocês têm que. Não, eles vêm porque eles amam ao Senhor. Como eu e você. Como é que a gente vai vencer esse mundo? Amando a Deus, servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Como é que eu sirvo a Deus? Servindo o outro, o próximo, amando o próximo como a mim mesmo. Aí eu vou servindo também a Deus, né. Então ele diz: "Serve a Deus, guarda os seus mandamentos". Por exemplo, a palavra está sendo pregada aqui, palavra de Deus. Guarda essa palavra no teu coração. Saia daqui dizendo: "Senhor, eu quero temer o teu nome, eu quero andar na tua presença, eu quero te amar e te servir de todo o meu coração, de todo o meu coração", homem interior. E eu quero guardar. Não é a palavra entrar aqui e sair aqui. Eu quero guardar a tua palavra, analisar. Vou de novo para casa, vou ler esse texto, vou analisar esse texto aqui que foi pregado. Eu quero guardar a tua palavra no meu coração. Tem um texto da Bíblia que fala justamente isso. Escondi a tua palavra, quem sabe? No meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Então eu escondi a tua palavra lá no meu coração. Guardei, porque é precioso, é demais para mim. Então eu guardo. Por exemplo, esse trecozinho aqui, ó, ele faz você se você esqueceu esse trecozinho aqui, ó, em Laguna e chegou em Tubarão, ele faz você voltar em Laguna pra pegar ele de novo. Por que que você vai pra Laguna pegar ele de novo? Porque você valoriza isso aqui. Aí você guarda, põe aqui, agora tem uma corrente que as mulheres colocam aqui pra não cair e tal. A palavra de Deus é mais poderosa do que esse treco aqui, ó. Eu tenho que guardar essa palavra dentro do meu coração. Foi isso que Moisés falou para eles. Sabe por quê? Porque lá na frente eles não vão guardar. Lá na frente eles vão ouvir outro tipo de palavra, por exemplo, o baalismo. E aí Deus vai ter que julgar eles. Então nós temos que guardar. E por fim, verso 5, Moisés diz assim, ó: circunda o vosso coração. Uma vida pura e santa na presença de Deus. Circundar e cortar. Viva uma vida santa na presença do Senhor. Vive uma vida de confissão. Eu sei que hoje as pessoas parecem que não se confessam mais ao Senhor pelos seus pecados, pelas suas falhas. A gente perdeu, parece, essa prática da piedade, de confissão, de pecado, porque a gente acha que a gente é muito santo e a gente não peca, então a gente não se confessa mais, às vezes quando ofende alguém, às vezes quando fala uma palavra dura para outra pessoa, às vezes por pensamento, por palavras, por olhar, por atitude, são pecados que a gente vai fazendo e a gente não confessa mais. Aqui está dizendo: circunda o vosso coração, viva uma vida santa, viva uma vida pura, viva uma vida que você vai confessar ao Senhor. E esse Deus que você confessa é o Deus que te perdoa. E não joga nada no seu rosto depois que ele te perdoa.
E o Moisés acaba dizendo, eu queria só ler para você, abra sua Bíblia por gentileza. Por que que Moisés disse que nós devemos temer ao Senhor, andar no seu caminho, amar o Senhor, servir ao Senhor de todo o coração e circuncidar o nosso coração? Por quê? Ele vai dar aqui a resposta. Está lá no verso 14. Olha aí na sua Bíblia. Está escrito assim, ó: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor. Ou seja, o Deus que nós vamos andar na presença dele é o Deus Todo-Poderoso. Ele criou os céus. Existem 3 tipos de céu orando na Bíblia. O céu, que é essa atmosfera aqui onde vem raios, chuva. O céu, que pode ser também um nome de Deus, quando o filho pródigo falou: pai, pequei contra os céus e contra ti. Mas o céu aqui é o céu de Deus, que Jesus Cristo ensinou na oração do Pai Nosso que estás nos céus. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus. A terra que você habita, e eu também, e tudo que nela há, ou seja, minha vida, o seu filho, tudo é dele. Não adianta você segurar as coisas assim. Segura assim porque tudo pertence ao Senhor. Tudo é do Senhor. Então somente o Senhor se afeiçoou por mim e por você. Mas lá no verso 17 diz assim: pois o Senhor vosso Deus, olha só, é o Deus dos deuses, é maior do que qualquer coisa. É o Senhor dos senhores. O nosso Deus é o Deus grande e poderoso. O nosso Deus, diz Moisés, é um Deus temível. Eu tenho que temer esse Deus. O nosso Deus é um Deus que não faz acepção de pessoas. Não tem branco, negro, rico, pobre, intelectual, inculto. Para Deus, todos são iguais. Ele não faz acepção de pessoas. O sangue de Jesus foi para mim e para você, para todos. Deus não faz acepção de pessoas. E nem aceita suborno. Não adianta você chegar aqui na frente, na hora que a gente for orar: Senhor, eu te dou 10 e tu me dá 20. Deus não aceita nada disso. Quando ele te abençoa pela graça livre dele, pela bondade dele sobre a sua vida. Ele não aceita suborno, coisa que hoje está acontecendo muito nas igrejas evangélicas no Brasil, colocando Deus como um Deus que aceita suborno. Não, ele não aceita suborno nenhum. Ele é o Deus que faz justiça ao órfão e à viúva e também ao estrangeiro. Ou seja, ele é Deus que se preocupa com todos nós que estamos aqui, principalmente aquelas pessoas que estão passando por dificuldade, por lutas e por sofrimentos. Aquelas pessoas que talvez hoje não tenham pão para comer. Aquelas pessoas que talvez hoje estão passando por uma luta tão complicada. Deus é o Deus que supre todas essas necessidades. Ele é o Deus que conhece a minha vida e a sua vida. Ele é o Deus da justiça. Por isso devemos louvar, engrandecer e exaltar ao Senhor, em nome de Jesus. Quero convidar você para se colocar em pé. Enquanto o conjunto prepara uma música ali. Nós falamos aqui de 5 pontos que eu queria que você guardasse no seu coração e não esquecesse jamais que está na palavra do Senhor. Eu falo aqui, você vai repetir. O primeiro: tema o Senhor. Repete. Mais alto, vamos lá. O primeiro: tema o Senhor. O segundo: andes no seu caminho. O terceiro: ame e sirva ao Senhor. O quarto: guarda a sua palavra. O quinto: viva uma vida santa diante dele. Por quê? Porque o Deus que pede isso é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que criou os céus dos céus, é o Deus temível, é o Deus maravilhoso. Nós não podemos perder isso de vista. Naquele dia, aquela mulher passou por uma caverna e abriu-se uma porta. E ela disse, ela estava com o filhinho pequeno no colo. E ela disse: eu vou entrar nessa caverna para ver o que tem aí. E quando ela entra,
a caverna, sai assim uma voz dizendo: não esqueça o principal. Ela está com o filhinho dela no colo. E aí ela vê aqui colar, joia. Ela vê aqui do outro lado prata, ouro. E a caverna, aquela voz diz assim: pode pegar tudo, só não esqueça o principal. E aquela mulher se esbanjou, pegou o fininho, colocou assim no lado e foi pegando o colar de ouro, prata e um monte de coisa, e a bolsa que estava ali, e aquilo e tal. E mais 2 minutos a porta vai se fechar. E aquela mulher começou a pegar as coisas de valor, que ela disse: agora vai mudar a minha vida. E a voz dizia: não esqueça o principal. E ela foi pegando, e vai fechar a porta. E estava fechando a porta, e ela passa pela porta cheia de coisas, sacola, com um monte de ouro, prata, colar, brinco. E quando a porta fecha, ela lembra: poxa, mas peraí, eu estou com tudo isso aqui? Ela esqueceu o quê? Ela esqueceu o principal. Ela esqueceu o filho dentro da caverna, por conta das coisas que encantaram os olhos dela. Ela ficou tão encantada com tudo aquilo que ela esqueceu o principal, ela esqueceu o filhinho dela, que ela deixou ali no canto. Isso é uma história, mas pode ser aplicada para nós. Deus está falando para mim e para você. Viva nesse mundo. Estude. Construa. Faça casa. Faça o seu curso de mestrado e doutorado. Adquire, viaje. Ajude pessoas, não tem problema. Só tem um detalhe. A porta está fechando. Daqui a pouco Cristo está voltando. E levará consigo um povo seu, zeloso de boas obras. Só tem um detalhe. Não esqueça o principal. Qual é o principal? Deus. Tem um monte de gente que está com a sacola cheia de ouro, das bugigangas deste mundo, e esqueceu o principal. Não esqueça o principal. O principal continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Por isso que ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás a Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de toda a vossa força, de toda a sua inteligência. Amarás ao Senhor teu Deus. Não esqueça, irmão, o principal. Aleluia. Feche os olhos onde você está. Coloca sua mão assim na altura do coração. Mais um mês que Deus dá para nós, para a gente consagrar a nossa vida, consagrar o nosso coração, nossa família, diante de Deus. Então, gostaria que ninguém olhasse para o lado. Agora é um momento importante também. Coloca a sua mão na altura do coração, feche seus olhos um pouquinho.